Agora vamos falar do Bolsonaro, do Lula. Eu vou te mostrar um trecho do Bolsonaro na Jovem Pan. Você vai ver a cara de abatido dele. Aliás, um trecho que eu fiquei assim, embasbacado. Eu fiz até um TikTok sobre isso, que eu não acreditei que o Bolsonaro estava falando isso. Vamos lá. Sim, passa a mão no Brasil. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta, ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. Até no interior. Tem gente que passa mal? Tem gente que passa mal, sim. Sim, passa mal no Brasil. Esse é o Bolsonaro dizendo que não tem dados de fome. Ele estava num trecho, eu não vou mostrar tudo, que dá até nojo. Você vê que ele estava tenso. Ele começou a falar que não tem mais fome no Brasil. Se o presidente do Brasil acha que não tem fome no país, ele acha que as pessoas não pedem esmola. Pô, comenta aí se na sua cidade você já viu alguém pedindo esmola. É difícil não ver alguém pedindo esmola hoje em dia no Brasil. Mas se ele não consegue nem saber que o problema existe porque ele ignora, como é que ele vai resolver o problema? Pois bem, o Lula vai, a partir do ano que vem, enquanto o Bolsonaro estará preso. E, exatamente porque todo mundo está sabendo que o Lula vai ganhar a eleição, ele está na iminência de ganhar, a gente só não sabe se é no primeiro ou segundo turno, o Bolsonaro não consegue tirar votos do Lula, ele até sobe, mas ele tira voto do Ciro, da Simone Tebet, ele tira voto dos nanicos lá e não tira do Lula, e o Lula continua ganhando no primeiro turno em todas as pesquisas. Então, uma das congregações evangélicas das maiores do Brasil, que tem mais de 9 milhões de membros, mandou contato para o Lula acenando, falando, ó Lula, podemos estar juntos, e 9 milhões de membros é muita coisa. Essa aqui é a Assembleia de Deus, Ministério Madureira, tem 9 milhões de membros, 34 mil pastores e mais de 200 mil obreiros. E eles contactaram o pessoal da campanha do Lula para falar que, ó, se o Bolsonaro tentar golpe ou qualquer coisa, o que a gente está instruindo todo mundo aqui é para ir contra o Bolsonaro caso ele tente isso. Não aceitaremos que o Bolsonaro tente absolutamente nada contra a democracia. E que aqui nas nossas assembleias não vai ter campanha pró-Bolsonaro dentro do culto. Porque a gente sabe, e já estão pipocando vários vídeos, ó, tá aí, faltam 30 e poucos dias para a eleição, já tem vários vídeos, eu tô esperando esse pessoal ser punido, de pastores demonizando o PT, demonizando o Lula dentro da igreja. Exatamente, eles usam a palavra ali, eles usam, oh, eu sou o mensageiro de Jesus Cristo, e Lula é do demônio, eles usam a fé para tentar ganhar votos para o Bolsonaro. Estão fazendo isso em várias igrejas e isso tende a se intensificar agora durante a campanha eleitoral. É crime, viu? É crime. Porém, a multa para esse crime é de 8 mil reais. Então, pega um desses pastores bilionários, ele fala, pô, gente, ó, todo mundo aí fala mal do Lula, se eu levar uma multa, 2 multas, 10 multas, 100 multas, tô nem aí. A gente tá ganhando muito com o Bolsonaro. Porém, a Assembleia de Deus, Ministério Madureira, falou que não, aqui não vai acontecer isso e o pessoal do Lula está tentando uma abertura maior com eles, porque aí consegue-se abertura com outras congregações, assembleias evangélicas. Conseguindo essa abertura, já neutraliza o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele está usando as fake news para os evangélicos para tentar subir nas pesquisas. O Lula conseguiu neutralizar a parte disso. Entre os evangélicos mais pobres, mostrou uma pesquisa dessa semana que o Lula está empatado com o Bolsonaro. O Bolsonaro conseguiu voto dos evangélicos de classe média alta e de classe alta. Foi ali que ele conseguiu essa subida nas pesquisas. Entre os mais pobres, o Lula neutralizou isso muito graças ao discurso do Janones, que externou para milhões de pessoas que o Bolsonaro vai acabar com o Auxílio Brasil em dezembro. Muita gente não sabia disso. O Lula falou isso no Jornal Nacional, ó, vai acabar em dezembro. Ele inclusive falou, usou um argumento bom, falou. Se o Bolsonaro quisesse o Auxílio Brasil para depois de dezembro, ele teria colocado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas ele não colocou. Ou seja, não está previsto no orçamento do ano que vem o Auxílio Brasil de R$600. O Lula falou isso em rede nacional, milhões de pessoas também, quem não viu o vídeo do Janones, viu no Jornal Nacional, então milhões de pessoas já estão sabendo disso. Aí a outra péssima notícia para o Bolsonaro é que os militares começaram a entrar em contato com a campanha do Lula e falaram, ó, não vai ter golpe. O clima, eu vou falar, mais ou menos um ano atrás, o clima quando o Bolsonaro, eu falo exatamente um ano, que foi 25 de agosto, dia do soldado, em que o Bolsonaro reuniu não sei quantos mil soldados, 5, 10 mil soldados num lugar, para fazer um discurso lá do dia de Duque de Caxias, tudo mais. Ok, você viu que esse ano nem fez nada. Esse ano o Bolsonaro não fez nada. Estamos aí, passou já 25 de agosto, a gente nem ouviu falar. Mas ano passado ele fez lá, e ele estava ao lado do chefe do exército, que era o hoje ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, era o chefe do exército. O general fez um discurso bem duro
a favor da democracia. Mas naquela época o que se falava era o seguinte: dos 16 generais da ativa, pelo menos 8 eram bolsonaristas. E aí não se sabia o quão bolsonarista eles eram. Isso não se sabia. Foi passando o tempo, e principalmente depois do 7 de setembro, esse número foi diminuindo. Eu lembro que eu falei isso aqui no final do ano passado, que o Bolsonaro ele convidou para um evento todos os generais da ativa. Desses, 12 estavam em Brasília e nenhum foi. Só 4 deram uma desculpa para não ir, os outros nem sequer responderam ao convite do Bolsonaro. Então, aquilo já mostrava que tinha uma mudança. E essa mudança foi se intensificando. Então, muitos generais até concordam com parte das fake news do Bolsonaro. Eles com um discurso de que as urnas não funcionam, essas coisas. Tem uns que concordam com isso. Veja bem, você viu os empresários lá bilionários, que eles realmente acreditam nas fake news do Bolsonaro, eles se mobilizam e cometem crimes por acreditar nas fake news do Bolsonaro, inclusive ajudam a financiar essas fake news. Então as generais também acreditam, porém, entre acreditar e dar golpe, tem uma distância, essa distância foi aumentando cada vez mais. Nos últimos 2 meses, mais ou menos, a distância aumentou demais. Chegou um momento, mais ou menos há 3 semanas, em que os militares romperam de vez com qualquer tentativa de golpe do Bolsonaro. Isso foi externado quando o Bolsonaro chamou os embaixadores para aquela patética reunião, que na verdade foi um monólogo dele, né? Uma reunião que só uma pessoa fala. O Bolsonaro chamou o chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica lá, e os 3 não foram. E os 3 não tinham avisado antes que não iam. Ficaram 3 cadeiras vazias ali na frente. Inclusive você vê lá os embaixadores e tudo mais. E tinha lá os ministros do Bolsonaro na primeira fileira e 3 cadeiras vazias no canto, que era dos 3 chefes das Forças Armadas. Não foram. Para externar, não estamos com essa senha golpista. Agora o Lula recebe o ok. Em troca, o que o pessoal da campanha do Lula falou para esses militares é o seguinte: a gente promete que a gente não vai fazer uma perseguição a quem apoia o Bolsonaro nas Forças Armadas. Então você aí, general, coronel, tudo mais, a gente não vai assim demitir todo mundo, fazer alguma coisa desse tipo. Então a gente vai continuar fazendo o que o Lula fez no governo dele, que era investir na soberania nacional. Isso continuará sendo feito. Inclusive, os tempos de ouro do Exército Brasileiro foram no governo do Lula, que foi o governo que mais investiu. Eu lembro que um pouquinho antes do golpe, o Exército Brasileiro estava desenvolvendo um tipo de metralhadora que tinha ganho, só o projeto tinha ganhado vários prêmios no exterior, porque era a melhor metralhadora do mundo para se utilizar em guerra na floresta, porque o Brasil tem a floresta amazônica, o Exército é especialista em guerra na floresta, estava desenvolvendo no governo Dilma. O Bolsonaro cortou completamente verba para pesquisa, para tudo isso. Só aumentou o salário lá dos generais, e isso eles estão adorando, mas falaram que isso não é suficiente para eles apoiarem um golpe de Estado. Então, péssimas notícias para o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro, no discurso dele de hoje de manhã, falou um monte de palavrão. Eu vou ler um trecho aqui, ó. Eu vou colocar um pi no que seria o palavrão do Bolsonaro. Olha só, vocês não sabem, mas ocupar a cadeira presidencial é uma M. E aí depois de 2, 3 segundos ele falou: eu tenho ministros de grande naipe, os ministros dos governos anteriores não sabiam nenhuma. Quer dizer, outro palavrão. Aí depois ele falou que os bancos estão da vida com ele. Isso tudo em 10, 15 segundos, mas um recheado de palavrão. Aí ele falou que ele comparou o Lula a carrapatos e vermes. Ele falou: acham que um dia um carrapato ou um verme vai sair por livre e espontânea vontade da vaca para virar vegetal? Quem acredita nisso é um baita de um otário. Até a analogia que ele usa, vai sair da vaca para virar um vegetal, uma analogia burra. Pois bem, ele falou lá com os empresários, e aí ele atacou muito a decisão do Alexandre de Moraes e falou para os empresários se unirem, porque agora qualquer empresário pode ser alvo do STF. O Bolsonaro está tentando, a estratégia dele, desde essa operação, ele está tentando semear o pânico entre empresários para que esses empresários fiquem com medo e apoiem o Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes. Tem um problema. Ninguém quer ficar apoiando senha golpista do Bolsonaro para ser preso depois. Peço aí sua inscrição no canal. E agora que está no fim do vídeo, na descrição eu deixo minhas outras redes sociais e o link dos grupos de WhatsApp e do canal do Telegram. Entra lá no Telegram. Falou!